Olá meninas, eu sou Vanessa Bezerra do projeto Mulheres com Propósitos. Nós estamos vindo ao longo desse mês estudando sobre Sara. Falamos sobre a beleza de Sara, falamos sobre os padrões de beleza que o mundo impõe. Falamos também sobre o padrão que Deus quer que nós vivamos. Falamos sobre o problema que esses padrões de beleza trazem para nós, os distúrbios alimentares e os transtornos psicológicos que isso traz. Falamos dessa limitação do padrão de beleza, do que é feio, do que é bonito e o que Deus tem colocado para nós. E hoje nós vamos falar sobre o nosso último estudo da série de Sara. Esse vai ser o nosso último. Nós vamos falar sobre Sara e Agar. Mas nós vamos tratar um assunto sobre o domínio de uma mulher sobre outra mulher. Vamos falar, primeiro eu vou trazer Agar para nós, para você conhecer um pouco mais de Agar. Talvez você nunca tenha ouvido falar, talvez você não saiba. A gente já sabe de Sara. Sara foi a principal mulher de Abraão. E para vocês entenderem, Sara, ela era estéril, ela não podia ter filho, mas Deus havia dado uma promessa para ela, que ela ia dar um filho para ela e Abraão. Mas isso estava demorando demais. E aí, ao longo desses anos foram passando, Sara começou a ficar angustiada e aí ela resolveu trazer Agar para dentro da casa dela para coabitar com Abraão. E aí, para gerar um herdeiro para Abraão. Então, para você entender, Agar significa estrangeira. Ela era uma serva egípcia de Sara, esposa de Abraão, de acordo com o livro de Gênesis, lá no capítulo 16 e no capítulo 21 você vai entender esse contexto aqui. Então, como eu te falei, como ela era estéril, então Sara pegou Agar para realmente coabitar com Abraão. E aí ela gerou, dentro desse contexto, ela gerou Ismael. Depois que ela teve Ismael, ela começou a menosprezar Sara por ter dado um herdeiro a Abraão. Então Agar tentou, dentro disso tudo, tirar uma vantagem. E aí ela começou a menosprezar Sara e Sara começou a ficar com muita raiva de Agar, realmente com inveja daquilo ali. E aí, nesse contexto todo, ela engravidou. Sara engravidou. E aí Ismael começou o filho de Agar, Ismael, começou a menosprezar o meio-irmão dele, Isaac. E aí isso gerou muita revolta em Sara. E aí Sara ficou tanto na cabeça de Abraão que fez com que Abraão despedisse, expulsasse Agar e Ismael da casa deles. Largaram eles no deserto. E pra gente entender, assim, toda essa situação, Agar foi largada com Ismael no meio do deserto, sem nada. E aí Agar ficou andando, procurando alguma coisa, algum lugar para ela conseguir socorro. E chegou ao ponto que essa situação ficou tão incontestável e que Ismael passando fome, Agar também passando sede, e chegou uma hora que Agar não aguentou e largou o seu filho embaixo de uma árvore e ficou de longe esperando que o filho morresse, porque ela também já estava tão sobrecarregada, de tanta tristeza, com tanta fome, com tanta sede, que ela não aguentava mais ver o filho sofrer. E aí ela largou o seu filho embaixo da árvore. E se você quer entender essa história, leia lá Gênesis no capítulo 21, lá no versículo 15, por ali, você vai encontrar essa história. Agar largou o filho embaixo de uma árvore e ficou olhando de longe para vê-lo morrer, porque ela já não tinha mais o que fazer. E foi aí que Deus entrou na situação e retirou eles de lá e salvou a vida de Agar e Ismael. E aí, assim, Ismael cresceu, foi morar em Parã, isso a nordeste da península do Sinai, e se tornou um homem muito habilidoso, um caçador de arco e flecha. E aí Agar foi buscar para Ismael uma esposa egípcia. E aí, se a gente for ver esse contexto de Ismael, da linhagem de Ismael, toda a linhagem de Ismael, veio os ismaelitas. Veio esses antepassados, conhecido como os antepassados das nações árabes.
árabes. Então, dentro de tudo isso, ainda Deus honrou a vida de Agar e de Ismael e fez dele uma grande nação também. Mas eu queria... Você deve estar pensando, tá, Vanessa, o que isso tem a ver com a minha vida? O que esse estudo vai trazer isso para nós, para o nosso contexto hoje? Eu queria trazer para nós hoje o cuidado que nós temos que ter do domínio de uma mulher sobre uma outra mulher. Nós temos algo dentro de nós que nós temos que nos policiar demais. A mulher, ela tem uma tendência de querer dominar as coisas, de querer ter o controle da situação. Nós vimos várias histórias de Sara, da beleza de Sara, mas hoje eu queria colocar para você algo que a gente tenha que tomar cuidado, que Sara não tomou. Sara, ela quis tomar conta da situação, por ela não ter tido o filho na época que ela imaginava que teria. Na época que ela esperou que teria, porque Deus havia dado a promessa para eles, mas ela não confiou e aí ela quis tomar conta da situação. Então ela trouxe Agar para dentro da casa dela para coabitar com Abraão, para poder dar esse herdeiro que Deus tinha prometido para ela, mas ela não acreditou. E aí depois disso ela teve Isaac. E depois disso, o que Sara fez? Sara começou a se sentir realmente deixada de lado, menosprezada, porque Agar tinha dado a Abraão Ismael, e ela usou o poder dela, de primeira esposa de Abraão, para fazer com que Abraão expulsasse Agar e seu filho. E isso foi uma atitude cruel, e era nesse contexto que eu queria trazer para você hoje. Nós temos que tomar cuidado, nós como mulheres. Se a gente for ver a nossa história, a história do Brasil, da colonização do Brasil, de tudo que a gente já passou lá atrás, da época da escravatura, o domínio das classes sobre as classes maiores, sobre as classes menores, as pessoas que eram colocadas como escravas, geralmente aquelas pessoas que até hoje a gente vê o racismo dentro disso, negros, mulheres negras que foram colocadas com trabalho escravo, trabalho braçal pesado, e foram dominados por essas mulheres e por esses homens que se ditavam melhores por ter condições melhores. Hoje não existe abertamente o trabalho escravo, mas hoje ainda existe o domínio de uma classe sobre outra. Mulheres que acham, porque têm um poder, dominar outras mulheres. Nós temos que tomar muito cuidado, principalmente nós cristãs. Nosso ambiente de casa, se você é patroa de alguém, se você é uma mulher que é empresária, ou que tem dentro de casa alguém que você paga um salário, você é patroa, você tem que tomar cuidado com a sua postura, de não usar o seu poder, do seu poder, para menosprezar alguma coisa. E você, talvez, que seja a empregada, você também tem que tomar uma postura de realmente não ter uma atitude como Agar teve, de rebeldia, sabe? Ela não às vezes a gente tenta ser melhor do que o outro. No ambiente feminino a gente vê muita inveja. Nós vemos muitas mulheres que querem passar a perna em outras mulheres. E eu queria trazer um pouco disso para nós hoje. Eu queria que você pensasse em tudo que você já fez, em toda a postura que você já teve. Se alguma vez você tentou dominar alguém, talvez isso não caiba a você, mas uma líder, talvez você é uma líder, uma pastora, que já tentou dominar uma outra pessoa, por estar usando do seu poder espiritual, e às vezes você quer dominar outras vidas. Então, que você tome cuidado, que o seu ambiente seja de servo, que você principalmente seja serva, independente da sua classe social, que você seja serva dentro da sua casa, serva na sua igreja, serva em qualquer ambiente que você esteja. Essa semana eu quero trazer um pouco dessa história de Agar e Sara, do domínio de uma mulher sobre outra mulher, e trazer o que isso pode ser ruim, o quanto nós temos que tomar cuidado com as nossas posturas. Nós, mulheres, temos a tendência de querer dominar as coisas. Então, essa semana eu queria te convidar
a estar comigo estudando um pouco sobre o que a gente tem que deixar de lado, quais os nossos domínios, o domínio da nossa vida, o domínio da vida de outras pessoas não está nas nossas mãos. Nós temos que deixar de lado de querer fazer as coisas do nosso jeito e deixar que Deus faça as coisas do jeito dele. Essa semana eu quero te convidar a nós trabalharmos juntas o espírito de serva dentro da nossa casa e deixar com que as coisas fluem da forma como Deus quer. De a gente não tentar dominar nada com as nossas próprias mãos, nem tentar dominar nossos filhos, nem nosso marido, nem quem quer que esteja na nossa volta. Então eu te convido a junto comigo fazer essa jornada essa semana, de a gente ter uma atitude de serva. Amém, queridas? Que você curta esse vídeo, que você compartilhe, se inscreva no nosso canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, ativa lá o sininho, que lá você vai ativando o sininho, você tá sempre recebendo os nossos vídeos. Também siga a nossa página no Instagram, porque a gente tá fazendo algumas lives lá. Essa semana eu vou ter uma live para fazer. Então eu te convido a estar comigo, aprendendo um pouco mais essa semana, a nossa última semana de Sara, que a gente possa estar aprendendo um pouco mais com Sara e com Agar, algumas coisas que nós precisamos ter cuidado com a nossa vida. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo estudo.